Oi, gente. Agora, nossa próxima aula tem conteúdo novo. A gente vai falar sobre áreas e perímetros de figuras planas. Então, em primeiro lugar, vou apresentar para vocês o triângulo, né? É uma figura fechada e plana. Qual a diferença de plana? Plana é isso aqui, ó. Eu estou numa superfície lisa. Eu não tenho volume, que seria diferente, por exemplo, de uma caixinha de pasta de dente. Então, quando eu não tenho volume, eu vou calcular só a superfície, eu chamo isso de área, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui os elementos do triângulo. Lado, aqui embaixo é o que eu chamo de base e represento pela letra B minúscula. E a altura, que é da pontinha desse vértice aqui do triângulo até eu tocar na base. Então, isso é a minha altura. Como que eu vou calcular a área desse triângulo? É o valor da minha base, valor numérico, multiplicado pelo valor da minha altura, e isso tudo dividido por 2. Tá aqui, ó. Essa aqui é a fórmula da área. O A maiúsculo a gente chama de área. E como que eu calculo o perímetro, Gisele? O que é o perímetro? Perímetro, deixa eu escrever aqui que eu não escrevi para vocês, é a soma de todos os lados. Soma de todos os lados. Então, o que eu faria aqui para achar o perímetro do meu triângulo? E ó, o perímetro é representado pelo P maiúsculo. Perímetro. Eu somo os lados, que nessa figura a gente está chamando de A, de B e de C. Tranquilo? Aqui eu estou só apresentando, mais à frente eu vou dar os exemplos. Segunda figura plana, chamo de retângulo. É uma figura fechada por 4 lados, onde eles são congruentes. O que significa congruentes? Iguais. 2 a 2, ou seja, esse lado aqui é igual a esse. E esse lado aqui é igual a este. Isso é um retângulo. Como que eu calculo a área do retângulo? Através dessa fórmula aqui. Base vezes altura. E quem vai ser base? Essa medida aqui ou esta aqui, porque ambas são iguais. Multiplicada pela altura, que é esta medida aqui. Ou esta aqui, lembrando que elas são iguais também. E como que eu calculo o perímetro? Somando esses 4 lados. Lembrando que esse é igual a esse, então eu digo aqui que é 2b, que eu estou chamando esse lado de base, né? Mais esses dois aqui, que já que eu estou chamando de altura, eu chamo 2h. Ah, mas e se eu não quiser usar a fórmula? Você não precisa usar a fórmula. Você tendo o valor desses dois lados, né? É só você somar direto, esse, mais esse, mais esse, mais esse. E sempre lembrando que esse lado é igual a esse e este é igual a este. Tranquilo? Próxima figura. Quadrado. Qual a diferença do quadrado para o retângulo? Um quadrado, ele tem os 4 lados iguais. Eu coloquei aqui congruentes, que significa, mais uma vez, iguais. O retângulo eram iguais 2 a 2, mas o quadrado não. Os 4 lados são iguais. E a gente chama o lado do quadrado de L. E como que a gente vai fazer a área deste quadrado? Vamos fazer L, área, A, né, é igual a L ao quadrado, ou eu posso fazer assim também, área é igual a lado vezes lado. Então, conhecendo o valor do lado do quadrado, como são todos iguais, basta eu multiplicar ele por ele mesmo, que eu tenho o valor da área do quadrado. E como que vai ficar o perímetro? L mais L mais L mais L. Ou, quantos L's eu tenho aqui? 4 L's. Eu pego o número 4 e multiplico pelo lado do quadrado. Continuando apresentando as figuras. Círculo. Ele é uma figura plana, fechada, limitada por uma linha curva que chama circunferência. E qual a diferença do círculo, então, para a circunferência? Não entendi. Circunferência é essa linha aqui que delimita para mim, digamos, essa bolinha, entre aspas. E o que é o círculo? Toda essa parte aqui de dentro. Gente, aqui quando eu imprimi em preto e branco, mas lá no material ele tá azulzinho, fica melhor para vocês verem. E o que eu preciso saber a respeito do círculo?
eu tenho daqui até aqui, ou seja, pegando de uma ponta dessa linha, passando pela origem, que é o meio aqui nesse círculo, até aqui, eu chamo isso de diâmetro, tá? E o que eu vou precisar para fazer a área dessa circunferência? O que eu chamo de raio. O que é o raio? É metade do diâmetro, ou então a distância aqui do centro até a linha delimitada pela circunferência. Para cá, para cá, para cá, tanto faz. Tudo isso é o valor do raio. Aí, como que a gente calcula a área do raio? Por essa formulazinha aqui, ó. A área é igual a π. Π é uma constante que vale aproximadamente 3,14 vezes o raio elevado ao quadrado. E o que é o raio elevado ao quadrado? É o raio vezes ele mesmo. Então, eu posso escrever a fórmula da área como sendo π vezes r vezes r. Então, tanto faz usar essa como usar essa aqui. E como que eu calculo o perímetro desse círculo? O perímetro do círculo é toda essa área fechada aqui, toda essa linha curva, correta? E o que é isso aqui? É o comprimento da circunferência. E como que eu calculo o comprimento da circunferência? Por essa fórmula aqui. 2 vezes o π vezes a medida do raio. Como eu falei, eu estou só apresentando e já vou fazer o exemplo com vocês. Trapézio é uma figura plana e fechada que possui dois lados e bases paralelas. O que é base paralela? Essa aqui com essa aqui. Reparem que essas duas retinhas, esses dois lados, nessas duas bases, elas têm a mesma direção, né? Uma tá assim, outra tá assim. Diferente dos lados, que um tá para cá e o outro está para lá. Onde uma vai ser maior e a outra sempre vai ser menor. Por que é importante frisar isso? Porque a fórmula do trapézio, para a gente achar a área, diz o seguinte: a área é igual, abre parêntese, B maior. O que é o B maior? É a base maior dessa figura, aqui embaixo, mais B minúsculo. O que é o B minúsculo? É a base menor. Somei isso, fecho parêntese, multiplico pela altura. E da onde eu tiro a altura? Pego aqui um encontro do lado com a base até aqui a base maior. Essa distância da base menor até a base maior é o que eu chamo de altura. E tudo isso dividido por 2. Ok? Gente, fórmula não adianta. É decoreba, tá? E o que é o perímetro? A soma de todos os lados. Então, eu vou somar a base maior mais um lado, mais a base menor e mais o outro lado. Tranquilo? E por último, a nossa figura aqui, losango. Losango é aquele que tem formatinho de pipa. Ele é composto por 4 lados, tá? E aí, como que a gente vai achar a área do nosso losango? Repara, eu tenho novamente uma letra maiúscula vezes uma letra minúscula. O que significa esse D? Diagonal maior. O que é a diagonal maior aqui? É de uma pontinha lá da pipa até a outra pontinha. A distância entre esses dois eu chamo de diagonal maior. E o que é o D pequeno? Que eu chamo de diagonal menor. Daqui até aqui. Digamos que seriam as varetinhas, né, da nossa pipa. E aí, como que vai ficar a fórmula dessa área? Diagonal maior vezes diagonal menor, tudo isso dividido por 2. E como que vai ficar o perímetro? É a soma de todos os lados desta figura aqui. Agora, vamos aos exemplos práticos para ficar mais fácil. Calcule a área das figuras abaixo. Repara que eu não dei a figura justamente para a gente desenhar um triângulo. Então, vou desenhar aqui um triângulo de base 5 centímetros. Então, onde é a base? Lembra que eu falei para vocês? Aqui embaixo, 5 centímetros. E altura de 12. E onde é a altura? É a distância daqui até a base. Então, aqui eu tenho 12 centímetros. Lembra da fórmula da área do triângulo? É base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Então, é só substituir. No lugar do B, eu vou usar 5.
vezes qual o valor da altura? 12. Tudo isso dividido por 2. Na matemática, primeiro a gente vai fazer a multiplicação. 5 vezes 12, 60. 60 dividido por 2, 30. Agora uma coisa, toda vez que eu estiver falando de figuras planas, de geometria, eu preciso colocar a medida. Aqui não é centímetro? Então, a área dessa superfície vai ser 30 centímetros ao quadrado. Toda vez que eu falar em área, vai ter que ser a unidade de medida, seja centímetro, decímetro, metro, milímetro, sempre elevado ao quadrado, ok? Agora, retângulo. Retângulo de base 15 e altura 10. Então, vou desenhar um retângulo. Tá aqui. Retângulo. Base 15. Tá aqui. Altura 10. Altura é aqui ou do outro lado, né? Lembrando que no retângulo que esse lado é igual a esse e esse é igual a esse. Lembra da fórmula da área do retângulo? Retângulo é base vezes altura. Então, quem é a base do meu retângulo? 15. Vezes a altura que vale 10. Só multiplicar, gente. 15 vezes 10, 150. Qual a unidade de medida? Centímetros ao quadrado. Quadrado com lado 19 centímetros. Tá aqui, quadrado. Qual a característica do quadrado? Todos os lados serem iguais. E qual a fórmula da área do quadrado? L ao quadrado ou L vezes L, correto? Vou fazer por aqui para vocês verem. Então, A é igual, o lado vale 19, 19 vezes 19. Vamos calcular isso aqui? 19 vezes 19, 9 vezes 9, 81, sobe 8. 9 vezes 1, 9 com mais 8, 17. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. Soma isso. 1 com nada, 1. 9 com 7, 16. Sobe 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Então, a área é 361. Unidade de medida, centímetros elevado ao quadrado. Aqui na letra D, círculo de diâmetro 14. Lembra? Aqui é o centro da minha circunferência. O que é o diâmetro? É de uma ponta até a outra, passando pelo centro, passando pela origem, perdão. Tudo isso vale 14. Só que o que eu falei? O raio é a metade do diâmetro, que eu chamo de D. Então, para eu achar do raio, o que eu vou fazer aqui primeiramente? Pegar o 14, metade é dividir por 2. 14 dividido por 2, 7. Então, o meu raio vale 7 centímetros. E qual é a fórmula da área do círculo? É π vezes o r elevado ao quadrado. E o que é o r elevado ao quadrado? É o r, que é o raio, vezes ele mesmo. Então, vou fazer aqui primeiro. R elevado ao quadrado é 7 vezes 7. E quanto é 7 vezes 7? 49. Agora eu vou pegar esse 49 e eu vou substituir aqui. O π, eu não vou precisar trocar ele por aquele valor que eu coloquei lá, que é 3,14. Eu posso chamar somente de π. Só se por um acaso a questão vier falando, considere o π igual a 3,14. Então, eu tenho π vezes o r ao quadrado, fizemos aqui separado, que é 49. E agora, quanto é π vezes 49? Gente, é só trocar de lugar. Eu vou dizer que é 49 π. Só isso, não faz mais nada. Unidade de medida, centímetros elevado ao quadrado. Trapézio. Lembra como é que é o trapézio? Eu tenho essa base que é paralela a essa, sendo uma maior que a outra, um lado para cá e o outro lado para lá. Então, a base menor, ou seja, aqui em cima, tem 5 centímetros. A base maior tem 20 centímetros, que é aqui embaixo. E a altura tem 12. O que é a altura? É a distância entre essas duas bases, 12 centímetros. Vamos relembrar a fórmula do trapézio, da área? Eu abro parêntese, B maior, que é base maior, mais B minúsculo, que é base menor, isso tudo multiplicado pela altura,
e, por fim, dividido por 2. Agora é só substituir. Então, a área é igual. Qual o valor da minha base maior? 20. Repete o sinal de mais. Qual o valor da minha base menor? 5. Fecho o parêntese, multiplico pela altura, que vale 12. E tudo isso dividido por 2. Vou trazer para cá. Lembra, primeiro passo, resolver o que está entre parênteses. 20 mais 5, 25 vezes 12 dividido por 2. Então, quanto é 25 vezes 12? Vou fazer aqui do ladinho com vocês, ó. 25 vezes 12. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Soma isso. Nada com nada, nada. 5 mais 5, 10. Vai 1. 1 mais 2, 3. Então, 25 vezes 12 é 300. 300 dividido por 2, 150 unidade de medida, centímetros ao quadrado. Último exemplo de área. Losango com diagonal menor 9 e diagonal maior 16. Então, ó, vou desenhar aqui, perdão, meu desenho tá feio, um losango. A diagonal maior, que tá aqui, vale 16. E a diagonal menor, que tá aqui, vale 9. Qual a área do losango? É D maior, que é diagonal maior, vezes D menor, sobre 2. Então, como isso vai ficar? Diagonal maior, 16. Vezes a diagonal menor, 9. Sobre 2. Então, vou trazer para cá. Mais uma vez, vamos fazer uma continha. 16 vezes 9. 9 vezes 6, 54, vai 5. 9 vezes 1, 9, com mais 5, 14. Então, isso aqui deu 144, tudo isso dividido por 2. E quanto é 144 dividido por 2? A gente faz aqui, ó. 1 divide 2? Não, então tem que usar os dois primeiros. 14. 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 2, 14. Para chegar até 14, nada. Abaixo o 4. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. Para chegar até 4, nada. Então, isso aqui deu 72 centímetros, unidade de medida, ao quadrado. Então, esses aqui foram os exemplos das áreas. Agora, vamos fazer os perímetros. Calcule o perímetro. Um triângulo isósceles com dois lados de 5 e outro de 3. O que é um triângulo isósceles? Dois lados iguais. Então, aqui, eu tenho um triângulo de dois lados iguais. E esses dois lados valem 5. Então, aqui vale 5 e aqui vale 5. E o outro vale 3. O que é o perímetro? Soma de todos os lados. Então, vai ser 5 mais 3. 5 mais 5, 10, mais 3, 13. Unidade de medida, centímetros. Acabei, só isso. Retângulo, novamente o retângulo tá aqui, de base 30. Então, aqui é 30. E altura 18. Altura 18. Lembrando que o retângulo, esse lado é igual a esse. Então, aqui é 30 também. E esse é igual a esse. Então, aqui é 18 também. Então, o que é o perímetro? Somar todos os lados. 30 mais 30 mais 18 mais 18. 30 mais 30, 60. 18 mais 18, 36. 60 mais 36, 96, unidade de medida, centímetros. Tranquilo? Quadrado de lado 50. Então, quadrado. Qual a característica do quadrado? Todos os lados iguais. Então, aqui é 50, aqui é 50, aqui é 50 e aqui é 50. E o que é o perímetro? Soma de todos os lados. Vai ser 50 mais 50 mais 50 mais 50, que vai dar 200 unidade de medida, centímetros. Acabei. Agora, um círculo com raio 14. O círculo não adianta muito desenhar, porque é por fórmula
o perímetro dele. Então, lembrando que o raio é a distância da origem até a linha delimitada. E qual a fórmula do perímetro do círculo? Que nada mais é que o comprimento da circunferência. 2 vezes π vezes a medida do raio. Então, como que vai ficar aqui? 2 vezes o π vezes o raio, que vale 14. E agora, o que a gente faz aqui? Multiplica os números. Quanto é 2 vezes 14? 28, e eu repito o π. Novamente, aquela mesma história lá. Eu só vou substituir ele pelo aquele valor de 3,14 se a questão pedir. Se a questão não pedir, eu mantenho o π. Qual a unidade de medida? Centímetros. Agora, um trapézio. Lá, vou desenhar um trapézio. Novamente. Ele diz o seguinte: base maior 27, tá aqui, 27. Base menor 13. 13 tá aqui. E lados 19. Então, a medida dos lados é iguais, 19 para cá, 19 para cá. Como que eu vou calcular o perímetro? Somando tudo isso, 27 mais 13 mais 19 mais 19. 27 mais 13, 40. 19 mais 19, 38. 40 mais 38, 78. Unidade de medida, centímetros. E por último, último exemplo, losango com lado de 11 centímetros. Então, aqui, tá aqui meu losango. Cada lado tem 11 centímetros. 11, 11, 11 e 11. O que é o perímetro? Somar todos esses lados. Então, é 11 mais 11, mais 11 e mais 11. 11 mais 11 mais 11 mais 11, 44 unidade de medida, centímetros. Então, tá aqui. Desculpa o vídeo grande, espero que tenham entendido. Caso não tenha entendido, posta a dúvida de vocês lá na plataforma.